né? Para você, quão graves foram esses erros cometidos nesse jogo de ontem? E você acha que cabe, de fato, uma investigação? Você entende que o jogo está manchado, também a arbitragem manchada, como colocou o Arnaldo? Bem, primeiro, Luísa, é uma das partidas polêmicas em que o Palmeiras é beneficiado nessa temporada. Teve na estreia contra o Sport 2 pênaltis bizarros. Pênaltis para mim, inexistentes. Vamos colocar como discutível, né? Eu não sou aqui o dono da razão, então vamos colocar como discutível. Contra o Ceará, estava perdendo de 1-0. Contra o Vitória, quando perdi, reagiu e empatou. Não marcado a favor do Botafogo, também pedido lá pelo jogador do Botafogo, pelo Correia. Lances polêmicos, que invariavelmente têm sido desfavoráveis aos adversários do Palmeiras. Isso é um fato. Isso é um fato. Você pode até achar que esse foi, o outro não foi, mas que são polêmicos, são. E ontem, como disse o Arnaldo, até num ambiente outro. A gente sabe muito bem que quando um time joga em casa, e alguns clubes fazem isso com maestria, né, tem método, eles pressionam a arbitragem de uma forma visceral, que o cara tem que ser muito valente para poder marcar alguma coisa com o time da casa. Isso acontece demais. O caso de ontem acho que é gravíssimo, porque estamos falando de uma arbitragem que marca tudo e de repente resolve não marcar nada, e de um VAR ultra intervencionista que ontem resolveu tomar café. O cara resolveu tomar um café. Aí você pega o jogo de sábado, que foi uma coisa bizarra, o pênalti marcado para o Bragantino contra o Grêmio, e a discussão no VAR é surreal. Como se o braço do Marlon tivesse aberto. Ele está com o braço... Eu sempre digo o seguinte, nessas horas, imagina o seguinte, imagina que o jogador não tem o braço. Vai no Photoshop, lá numa ferramenta qualquer, e tira o braço. A bola bateria no tronco do jogador. É bloqueio com o braço quando ele tem o braço aberto, né, ampliando a área, como se diz. Não foi o que aconteceu. E ele convence o árbitro, o cara marca o pênalti. O VAR... Vou pegar o nome dele já aqui, que a gente até confunde, são tantos árbitros ruins que é difícil lembrar todos. Mas esse VAR foi o mesmo VAR que marcou um pênalti bizarro contra o Corinthians para o Inter 3 dias antes. Aí já é aquela coisa da falta de malícia, ou sei lá o quê. Os caras não percebem que o jogador está tirando o corpo para trás para cavar uma falta. O Aloysio fazia isso no São Paulo há uns 20 anos quase. Né? E ele, jogando o corpo para trás, foi pênalti, marca o pênalti. Então, o jogo que era para o Corinthians vencer terminou empatado, o jogo para terminar empatado terminou com a derrota do Grêmio para o Red Bull Bragantino. Isso na quarta, isso no sábado, aí no domingo, para fechar, o bam-bam-bam da arbitragem, o tal, né, na visão da CBF, faz o que fez ontem. É inexplicável isso aí, não dá para entender. Não dá. Aí você vê logo depois, Bahia e Flamengo. O Danilo é expulso com 12 minutos. Rigor, porque tem que ter, era para expulsar mesmo. O Wallace foi fazer aquela pataquada, expulso, tem que expulsar, tá certo. Por que num jogo há rigor e no outro não há rigor? Dois times que disputam a liderança, como é que é isso? A virada do Palmeiras, sensacional, ela não tem como falar desse jogo sem analisar a arbitragem, porque a arbitragem propiciou ao Palmeiras a possibilidade da virada. Se é marcado o pênalti convertido e se o Andrés Pereira é expulso para ter uma entrada violentíssima em cima do Marcos Antônio, e por muito menos ele expulsa um jogador aqui no Brasil, né? Seria, todos hão de convir que dificilmente o Palmeiras teria força para reagir. Você com um jogador a menos e eventualmente com 3-0 contra, ia ser mais complicado. Então a virada espetacular, que eu acho até que se parece muito com o jogo entre Corinthians e Flamengo, que é o adversário joga o primeiro tempo intenso. Perfeito. Aí joga, corre, faz 2-0. No caso do Corinthians, o erro foi não fazer os 2 gols, mas fez 1-0. E aí, quando o banco do outro time mais rico começa a entrar em campo e o outro time vai se cansando, a diferença vai crescendo e vem a virada. Igualzinho o roteiro. Igualzinho. Só que um jogo terminou com derrota do Corinthians, porque o Corinthians foi incompetente no primeiro tempo, teve várias chances e não conseguiu resolver o jogo. Era para ter feito 2 no Flamengo, 3 até o começo da segunda etapa. O Corinthians teve um pênalti a favor. E teve um pênalti a favor, exatamente. São Paulo não, né? Bem discutível também, mas vamos lá. E agora, esse jogo de ontem, o que acontece? Na verdade, o São Paulo fez 2 gols, teve um pênalti não marcado, era para ter expulsado o jogador adversário, nada disso aconteceu. Então não tem como separar uma coisa. Eu não consigo fazer essa manchete e botar no pé da nota, no pé da minha coluna, que é arbitragem. Não dá, irmão, não dá. Para mim não dá. Não dá. Não dá. E esses caras estão acabando com o futebol. Não dá vontade de ver futebol. Não estou falando do jogo específico, não. É do combo. É do combo. E foi quarta-feira, eu já fui dormir irritado. Falei, cara, que absurdo isso. Não importa se é o Corinthians, se é o Inter, se é o Flamengo, se é o Palmeiras, se é o Atlético Goianiense ou se é o Juventude. É absurdo isso. Aí no sábado, outra vez. Falei, cara, o que é isso? O que esses caras estão fazendo? Eles já atrapalham o futebol. Assim, olha, sinceramente, depois desses 3 jogos, assim, se eu pudesse, eu ficava um tempo sem ver futebol. É porque eu trabalho com isso. Porque não dá vontade, cara. Que vontade você tem de assistir um jogo? Se você é um torcedor que ama o futebol, que gosta de ver vários jogos, que assina o pay-per-view para ver todos os jogos, né? Que tem um ou outro que tem esse perfil, a maioria não. Você assina para ver teu time, mas enfim, essa é outra conversa. O camarada vai ter tesão de ver um jogo de futebol? Não tem. Fala, cara, não sei o que vai acontecer aí. Agora, até respondendo a enquete, né?
Acho que tem 2 itens ali. Mudar o comando da arbitragem. Isso é urgentíssimo. Sem dúvida. Hoje. O novo presidente da CBF, a gente pode chamar de novo ainda, ele herdou essa equipe e manteve. E a outra, eu acho que é trazer alguém de fora, não para apitar, como o Castrilli, né, que fez bobagem no passado, como o Trajano lembrou, mas sim alguém para comandar a arbitragem e dizer o seguinte, olha, isso aqui não é falta. Eu não quero intervenção do VAR a toda hora. Um cara com uma cabeça diferente, como é o futebol lá de fora, de outros países. E mudar a mentalidade. E aí tem que ser ordem. O Ramon Abate-Abel, isso aqui não é falta. Você não vai marcar esse tipo de contato físico. Porque quando eu falo de prejudicar o futebol, em vários aspectos. Até no aspecto tático, no aspecto do espetáculo. Exemplo, hoje, no Brasil, isso é uma coisa que é até recente, aqui lá fora é mais antigo. Os times tentam pressionar o adversário, roubar a bola no campo de ataque, desafiam o time que está se defendendo a sair jogando, sair da pressão. Ok. É inviável em muitos jogos aqui no Brasil, por quê? Né? O Arnaldo resolve pressionar a saída de bola do meu time. Aí o atacante do time do Arnaldo me pressiona e eu não tenho para onde tocar a bola. Tem 2 jogadores me cercando. O que eu faço? Espero o contato, dobro os joelhos e caio. O árbitro dá falta. Então, por que ele dá falta? Para se proteger do quê? Se a bola for roubada e sair o gol, ele vai ser criticado. Então ele se protege. Ou seja, o jogo fica em segundo plano. Ontem, no segundo gol do São Paulo, aconteceu um lance inverso. O Vitor Roque, em ótima fase, fez gol, está sensacional. Mas ele tem uma mania terrível de se jogar toda hora. Numa dessas, ele roubou um pênalti no Campeonato Paulista contra o São Paulo mesmo. Logo que ele chegou aqui. Ontem, ele deixa de disputar a bola, cai, pode reparar, ele fica levantando o bracinho, pedindo uma falta que não houve. O Enzo leva a bola no fundo, cruza, o Tapia faz o gol. Então você vê que esses vícios, vou citar mais um aqui famoso, Bruno Henrique cai o jogo inteiro. Se joga o jogo inteiro, o jogo do Flamengo. Se joga, reclama, chatíssimo. Né? Isso tudo é estimulado por essa arbitragem. Se ela reprimisse esse comportamento, isso diminuiria ou até acabaria. Acabaria, acho que não, mas diminuiria bastante. Mas a arbitragem, ela estimula isso. Então tem que mudar o comando da arbitragem urgentemente e vir alguém com uma outra mentalidade. Não adianta trazer um outro ex-árbitro brasileiro. É a mesma coisa que central do apito, esses ex-comentaristas, ex-árbitros. Tirando um ou outro aí, eles sempre concordam quase sempre com as marcações porque eles apitavam dessa forma. A cultura de arbitragem deles é essa, é péssima. Isso está matando o futebol. Alguma coisa tem que ser feita, o presidente da CBF tem que ser severamente cobrado. Só 3 nomes. Presidente da comissão de arbitragem, repetindo, o Rodrigo Cinta, que foi um péssimo árbitro de São Paulo e é péssimo comandante. Os 2 de Bragança, né? O Lucas Casagrande, árbitro, que é um árbitro inexperiente, e o VAR, Gilberto Castro Júnior, os 2 do jogo Bragantino e Grêmio. Que foram afastados também, né? Assim como os 2 do Clássico Paulista. Bom, ontem tivemos muitas manifestações, muita revolta por parte dos São Paulinos, claro. O Crespo, o técnico do São Paulo, sempre muito polido, né? Ontem até ele subiu o tom, falou que nunca viu nada tão escandaloso em 32 anos de futebol. E a diretoria do São Paulo também se pronunciou. Carlos Belmonte falou que o VAR é uma vergonha. Vamos ouvir o dirigente São Paulino. Eu acho que o Wilbert, que era o chefe do VAR hoje, não veio. Eu acho que ele faltou. Eu acho que ele não estava aí. Não é possível que ele não estava no jogo, porque não dar o pênalti no Tapia, quando a partida estava 2-0, é inacreditável. É inacreditável ele não dar aquele pênalti. E não chamar. Quer dizer, o VAR está lá para quê? Então eu acho que ele não estava lá. Depois, uma entrada no meio da canela do Marcos Antônio. De novo, o VAR não chama. Então eu tendo a crer que o VAR não veio, né? O VAR não estava no jogo. Deve ter faltado, deve ter acontecido alguma coisa, porque é impossível o VAR não chamar. E chama para tudo. E em 90% das vezes, chama para nada. Chama quando não devia nem interferir. Né? Mas hoje que precisava interferir, afinal é o VAR não apareceu. Aqui nós não estamos falando do resultado da partida. O Palmeiras fez a parte dele, venceu, parabéns ao Palmeiras. Nós estamos falando do VAR. O jogo estava 2-0 e há um pênalti que é inacreditável o VAR não chamar. É inacreditável, porque é claro, não tem ninguém nem perto do lance. Então, é assim, infelizmente, assim caminha o VAR no futebol brasileiro. Realmente, o VAR no futebol brasileiro é uma vergonha. Realmente, esse ponto chama muita atenção, né? Primeiro porque o árbitro estava muito próximo ao lance, o Ramon Abate-Abel estava bem próximo. E, além disso, o VAR, que é tão intervencionista, ontem não chamou. Então, isso realmente chama muita atenção. O presidente Júlio Casares publicou um vídeo e ele foi além. Ele disse que o campeonato brasileiro está manchado. Vamos ver a declaração dele aí? A gente está vendo aí, ele juntou alguns lances, né? Fez uma edição com alguns dos lances que o São Paulo reclama e fala 5 lances com imagens indiscutíveis. O árbitro não viu, o VAR não viu, tudo contra nós. O brasileiro está manchado. Isso são palavras do Júlio Casares. Hoje o VAR chama para tudo, mas não chamou em nenhum dos lances evidentes exibidos acima.
Estranho, né? É a declaração aí do Júlio Casares nas redes sociais. E isso também reverberou em quem está interessado também no jogo, né? Na disputa do campeonato, que foi o Flamengo, que acabou perdendo a liderança. Então o Flamengo também se posicionou através do diretor de futebol, José Botto. Ele falou, vamos ouvir o Botto falando sobre a arbitragem? Mas o que se passa noutros campos é realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Nós não podemos fazer mais do que estamos a fazer, que é conversar com eles, é falar com eles, é mostrar os lances que nos prejudicam e não tem nada a ver com o jogo de hoje, e depois vemos os nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. E isso desvirtua a competição e faz com que aquilo que eu ouvia quando estava na Europa, e acho que hoje um jogador nosso também já disse isso, que nunca viu coisas como estas nos tempos que teve na Europa, alguém tem que tomar uma posição e esse alguém não pode ser o Flamengo não pode chegar e invadir a CBF e dizer que não, tem que a CBF vir explicar o que é que está a passar, porque é que os critérios são tão diferentes, porque é que uma coisa que é falta num jogo já não é falta no outro, porque é que o VAR não intervém mais vezes, não é mais vezes, é quando tem que intervir, não é? E intervém em coisas que não devia intervir. Será que é por ser sempre com um adversário, para um adversário? Será que é por falta de qualidade? Não, tenho que vir explicar o que se passa aqui, tá, pessoal? Tá. As suspeitas de que você falou são sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Tá aí o Botto, então, né, falando que deixa suspeitas. Luiz, rapidinho, tem sonora da presidente do Palmeiras falando do jogo de ontem, da arbitragem? Não. Tem não? Não. Porque daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel, que teve um trecho do vídeo dela falando assim, nós somos diferentes. Se fosse diferente, ela viria e diria, olha, hoje, de fato, o meu time foi prejudicado, meu adversário foi... meu time foi ajudado, né, de alguma forma, foi beneficiado, melhor dizendo, né, a palavra melhor. E o adversário, que é o São Paulo, foi prejudicado. Isso seria diferente. Fazer vídeo jogando confete em si mesmo não é diferente. É mais do mesmo. Ela é mais do mesmo como dirigente. Ela é mais do mesmo. Igualzinho os outros, tudo dirigente de futebol. Daqui a pouco a gente vai ouvir o lado do Palmeiras, o Abel falando, minimizando bastante. Chegou até a reclamar da arbitragem, né? Mas, ô Ju... É momento comédia, hein? Ai, meu Deus. Ô, Juca, declarações fortes, né? O Botto falando aí que deixa suspeitas. Para você, o campeonato está manchado? Deixa algum tipo de suspeita? Ou o Botto está também repetindo um discurso de outros personagens do futebol, como o João Martins, quando fala sobre o sistema, ou até John Textor? Como é que você recebe essas declarações? Então,